Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Divando, um programa que leva personagens de filmes, livros e séries para o divã. E hoje eu estou com o psicanalista André Alves, que é também escritor, pesquisador de cultura e comportamento, cofundador do Instituto Float Vibes e co-apresentador do podcast Vibes em Análise. Ele também é um homem belíssimo, parabéns para ele e para todos os envolvidos quando eu fizer este homem lindo. Eu e o André tivemos uma certa dificuldade em escolher entre os filmes que a gente vai comentar hoje, que é o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer, e o All of Us Strangers, do Andrew Hay. Então nós decidimos falar dos dois filmes porque a gente é o quê? Compulsivo e obsessivo e... Você acabou de falar um negócio que eu adorei, é a Berlinda do quê? A borda mortífera da pulsão de vida, né? Vivemos na borda mortífera da pulsão de vida. Achei isso lindo, achei que me define. Primeira coisa muito importante para eu falar para vocês é que este é um programa com muitos spoilers, porque se a gente não contar exatamente o que acontece nos filmes, a gente não consegue brincar de psicanalista do filme. No caso, ele é um psicanalista de verdade, eu sou só uma estudante, mas sou cara de pau, então estou aqui. Vamos começar com o filme All of Us Strangers, que foi traduzido no Brasil por Todos Nós Desconhecidos. Eu já me peguei nessa palavra, os strangers, porque estranhos, desconhecidos, e já achei que esse filme era super psicanalítico só pelo nome dele. O que você acha desse nome? Antes, acho que é legal a gente falar que o filme tem os atores Paul Mescal, que é maravilhoso, tudo que ele faz eu assisto e amo. Ele faz o personagem do Harry. E tem o Andrew Scott, que é o padre da Fleabag. Fleabag, verdade. Que faz o Adam. E o Andrew Scott, que faz o Adam, é o alter ego do diretor do filme, que é o Andrew Hay. E o filme se passa no subúrbio de Londres. Então eu já conto um pouco mais aqui sobre o filme, mas começando pelo nome do filme, o que você sente? Eu achei muito bom o nome do filme, Tati. A tradução eu gostei também, porque tem o lance do estranho, e aí minha cabeça também foi direto pro infamiliar do Freud, sim. que é muito inquietante, essa ideia tão fascinante de que tem um estranho que habita em todos nós. E que mais fascinante que isso é que esse estranho muitas vezes é visto pelo outro, só a gente que não vê. Sim. Né? Como um jogo de espelhos meio mal colocado ali. E o filme abre assim, né? A gente abre com o reflexo dele na janela em que a gente não tá vendo muito bem o que é cidade. Ele vê ele mesmo, depois ele vê o outro. Exato. E aí a tradução eu acho interessante porque ela vai nessa direção de, bom, a gente está às portas de uma experiência de desconhecimento absoluto. Ele vai mergulhar numa que... Então se a gente pega aquela cena logo no comecinho também, que ele senta na frente de uma folha em branco para escrever e trava, e aí vai pro sofá e passa o dia inteiro vendo TV e tal, eu penso que é um pouco as voltas disso que ele tá, que é, bom, eu tô precisando reescrever isso aqui tudo. E esse desconhecido é bem ele mesmo, né? É bem o infamiliar, que na verdade é o nosso outro, é o mais familiar do que a gente pensa, porque eu acho tão simbólico, tão metafórico e tão psicanalítico ele viver num prédio gigantesco que só tem ele ali. Que não tem ninguém. Que não tem ninguém. Eu acho tão metáfora dessa solidão dele, dessa dor. E que a única pessoa que tem é também um homem gay que tem um passado de dor e que ele... Então, esse nome realmente é muito psicanalítico. Só contando um pouquinho aqui da sinopse, o filme é uma mistura de sonho e realidade, com pitadas de suspense. Me lembrou muito o Sexto Sentido. Eu fiquei em alguns momentos do filme com medo, porque o Sexto Sentido mexeu pra caramba comigo, eu senti medo. O Adam, que é o protagonista, ele é roteirista, tá escrevendo um filme que a gente entende ser provavelmente a história do pai dele, né? Em algum momento a gente entende isso. E eu acho isso também super psicanalítico, porque quando ele resolve revisitar o passado, ele pega um metrô, uma coisa subterrânea, como se ele estivesse indo pro inconsciente, uma coisa bem subterrânea. E aí ele vai... isso é um pouco misturadão no filme, assim, porque ele vai revisitar o passado dele, talvez pelo roteiro que ele está escrevendo, que tem um pai, mas talvez porque ele está nesse momento em que ele já se ligou no vizinho e ele saca que para viver ali uma história com o vizinho, talvez ele tenha que curar coisas feridas do passado dele, né? Então ele vai visitar essa casa que ele morou na infância, quando ele morava com os pais. E, em paralelo,
ele conhece o Harry. E aí fala um pouco disso, desse prédio vazio que só tem ele, dele precisar entrar num metrô, dessa coisa subterrânea, dessa casa da infância. Esse filme, para mim, ele é todo muito, muito psicanalítico. Eu concordo contigo, porque para mim também veio nessa chave de é um filme de uma travessia. Ele vai ter que atravessar alguma coisa que ele não sabe muito bem o que é. E por isso esses mergulhos, e vai ter que ir no subterrâneo. E tem várias vezes a gente vê isso, né? Eu acho interessante que a primeira cena que a gente toma consciência de que o Harry existe, ele é um vizinho que está lá em cima olhando ele de cima para baixo, né? Então parece que tem alguma coisa que ele realmente não vê e que alguém já está vendo, alguém já está enxergando. E ele vai ter que atravessar esse negócio. Nesse começo, me chama muita atenção essa ligação que você já fez, que o outro se interessa por ele, ele ainda não está muito certo disso, ele vai voltar para o passado, e aí quando ele chega, a primeira vez que a gente vê ele chegando na casa dos pais, ou perto disso, primeiro a gente vê ele vendo o pai. Então, menino. E aí tem uma tensão sexual no ar, né? Você tem certeza, porque assim, essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Ele vai visitar essa casa que ele morou na infância com os pais, e ele tá num parque, numa praça, e vê um homem, e segue esse homem até um... O que é? Uma lanchonete, um supermercado. Tem. E você fala, é um casal ali, a gente já entendeu que ele é gay, e ele vai ter um sexo, e aí é o pai dele, a gente entende. Por que essa cena? Por que o diretor opta por essa cena? Pois é, porque ele está escrevendo sobre o pai, né? Eu também estava com isso na cabeça. E aí fiquei pensando, pelo menos como eu interpretei, Tati, foi uma ideia de que aqui a gente já está às voltas com... Você sabe que é um dos meus grandes temas, né? O desejo gay. Se é que existe algum tipo de desejo gay ou desejos LGBT, a gente investiga isso. E como é que isso já está, de alguma forma, fusionado, né? Num interesse um pouco além, numa figura cuidadora, e aí como é que isso também está relacionado a algum tipo de repulsa, né? Porque o pai é um bully, né? Assim, o pai é um tipo de homem que durante a infância dele inteira foi muito opressor para ele. E o pai, no momento super bonito do filme, fala: eu percebia que tinha algo em você, mas eu tinha muito medo de ter essa conversa com você, porque na época que eu estava na escola, eu era o cara que teria feito bullying com um menino como você. Perfeito. Né? E ele repara, né? Ele devolve e fala, bom, é isso, mas foi isso que você conseguiu entregar. Essa é a travessia, né? Como é que ele vai conseguir fazer as pazes com esse momento tão grande na vida de uma pessoa LGBT que é a saída do armário? Como é que atravessa isso? O filme, esse menino, quando ele estava para fazer 12 anos, os pais morrem num acidente trágico de carro. Então a gente entende, falei que ia dar spoilers, a gente entende ao longo do filme. Primeiro tem um estranhamento gigantesco, porque assim, ele é um cara de quase 50 anos, o ator tem 49, 50 anos, que chega na casa de um casal de 30 e poucos anos, e a gente entende que aquele casal, eles são os pais dele, então a gente já entende que aquilo... E é numa outra década, com outra decoração, com outras roupas. Então a gente já saca que tem algo de muito estranho ali, que pode ser uma fantasia dele, um filme espírita, alguma coisa assim. Drama metafísico, né? Drama metafísico. Gostei dessa... Não é? E aí a gente, num determinado... Tem uma cena lindíssima que ele conta pra mãe, eu sou gay. E a mãe não lida muito bem, mas é super bonita a conversa, né? E depois ele tem... E aí com o pai lida melhor do que a mãe. E o pavor dele era o pai ficar sabendo, né? E você acha que esse também é um filme sobre eu só tô livre, liberado para amar a hora que os meus pais me dão esse aval? E é um pouco isso que ele vai fazer ali? Porque uma hora ele fala para os pais, eu não sei se eu tô apaixonado, ele é um homem de 50 anos. Eu não sei se eu tô apaixonado pelo Harry, porque eu nunca senti isso, eu não sei como é. E aí eu penso assim, bom, é uma criança que perdeu os pais com 11 para 12 anos, traumatizou, recalcou um monte de coisa, não conseguiu se envolver em outras relações. Ele diz que ele é um homem que viveu a época da AIDS e que transar para ele era sinônimo de morrer. Então isso também é um outro trauma para ele, isso ele conta depois quando ele já está envolvido com o Harry, que é um garoto bem mais novo que ele. Então, mas para além desses traumas todos, de ter perdido os pais muito novo, de ter vivido a AIDS, o que eu sinto é que ele também é possibilitado de amar,
porque ele não teve a permissão dos pais, né? Isso na cabeça dele. Você acha que é isso que ele vai fazer naquela casa? Eu penso que sim, Tati. Tem alguma coisa que prendeu aí, né? Que não conseguiu soltar. Tem uma cena que ele se olha no espelho e ele se vê menino no espelho. Que é quando o pai perdoa. Quando o pai abraça ele e fala, tudo bem, né? Exato. Que é linda essa cena, porque quando ele fala, eu estava chorando porque eu tinha sofrido bullying na escola, e você escutou meu choro e não foi no quarto. Por que você não entrou? Por que você não entrou? Por que você não me amparou ali? Só que ele ampara lá, Exato. 30, 40 anos depois. E aí, quando ele se olha no espelho, ele se vê criança. Isso é a clínica da solidão gay, da qual a gente já falou em outro encontro, que é quantos homens, e aí eu estou recortando bastante, mas claro que a gente pode expandir isso, chegam na clínica ainda com esse psiquismo preso num menino que está desamparado, que está precisando de ajuda. Que escuta, entra aqui e fala que está tudo bem, porque está difícil. Só que a vida não necessariamente dá, né? E aí, no caso do nosso protagonista, ele vai ter que fazer essa operação muito complexa, que a gente não sabe se ele está delirando, ou tendo um contato realmente metafísico com outra dimensão, mas para conseguir fazer essa travessia, né? Ressignificar isso, porque é como ele fala pro Harry, né? Eu tô assustado demais para let you in e assustado demais para let you go. Então, tem Talvez eu chore. Muito forte para mim, tá muito forte. É uma angústia de separação insuportável e que você pegou. Tá exatamente porque perdeu os dois pais ao mesmo tempo, os dois cuidadores ao mesmo tempo. E aí tem a cena linda, eu sou apaixonada por esse filme, porque ele se apaixona e deixa, de certa forma, o Harry entrar na hora que ele tem uma febre e o Harry cuida dele. É pela via do cuidado que ele sente que pode viver aquele amor. É quando o Harry se comporta como uma possível, provável cuidadora, a mãe ou o pai, que ele deixa. E aí é maravilhoso, né? Porque aí eu concordo de novo contigo. É muito psicanalítico, que é como é que dá para atravessar... Porque né, a gente entra no filme num encontro mágico, que é bem mágico até, né? Porque é um filme com fantasmas. Sim. Mas a gente entra num encontro mágico, que é ele tá indo buscar esse negócio na casa dos pais, lá longe, e ao mesmo tempo ele tá tentando se conectar com um estranho. Então é psicanalítico porque só vai dar para atravessar em relação. Entendi. É nessa relação que vai dar para operar a outra perda. É só por um forte motivo no presente que a gente vai para trás, e é só porque tem um terceiro que tem um segundo. É isso? Perfeito. Como é que é? O que é uma análise? Em relação. Como é que a gente consegue, numa relação de analista e analisando, emular algumas coisas que vai dar para carregar para os outros campos da vida? Da mesma forma que eu penso que o analisando ele é meio roteirista. Porque senta na sala de edição junto com o analista e vamos juntos remontando esse filme. É um montador. Exato. Pensa um novo roteiro, escreve aqui de novo e aí como é que a gente vai montando essas cenas, remontando essas cenas para ver se a gente consegue dar vazão. E teve uma coisa assim que foi uma pequena decepção para logo depois eu entender. O diretor desse filme, que depois eu fiquei sabendo, fez aquela série Looking, que eu era louca por essa série. Você assistiu o Looking? São Francisco, clássico. Clássico, né? Eu vi todos os episódios, depois vi o filme. Eu amo o Looking, amo aqueles personagens todos. E esse diretor deu uma entrevista falando que esse filme, All of Us Strangers, é baseado num livro de um japonês. E eu falei, poxa, não é a história biográfica dele? Que raiva, eu tinha certeza. Tudo que eu gosto muito eu falo, aconteceu exatamente igualzinho com esse diretor. Aí eu fiquei caçando mais entrevistas do diretor e ele fala, não, parte da premissa de um livro de ficção que eu li, um livro japonês. Que é um terror. Que é um livro de terror, com fantasmas mesmo. E aí eu coloquei toda a minha história. Então é um filme autobiográfico. Tanto que aqueles diálogos todos, você vê que é o diretor ali, total, assim. Então ele parte de uma premissa de um livro de terror para falar dos seus tormentos. Dos seus próprios tormentos. Então aí ficou mais autobiográfico ainda, achei até mais bonito. Você acha que a gente só pode amar se a gente revisitar nosso passado e ir nas feridinhas? Ou senão a gente vai sempre amar truncado, com amarras, com Você sabe dificuldade? Que eu tô bem metido com psicanálise vincular, né? Então, O que é uma psicanálise vincular? Eu tenho pensado bastante. Tudo que o Freud nos deixou em tese é muito mais
intrasubjetivo do que intersubjetivo. Isso assim, estou reduzindo, o pessoal nos comentários talvez brigue comigo, mas na psicanálise vincular, ou mesmo a gente pensar a psicanálise de grupos e de casais e de família, a gente entra sempre olhando para o amar a partir de 3 óticas, que tem o intrasubjetivo, o intersubjetivo e o transgeracional. Ou o transubjetivo, enfim, tem vários nomes, mas é uma ideia de que a gente entra em qualquer vinculação com, primeiro, algo que é nosso, segundo, como é que a gente vai compor esse vínculo, porque tem o outro, só que terceiro, tem alguma coisa transgeracional, né, que a gente está carregando. E geralmente o que a gente está carregando é um conteúdo inconsciente. Eu sinto que... E aí entra uma coisa que eu posso estar falando uma grande besteira, mas acho que eu não tô. Porque os grandes psicanalistas que eu conheço são também pessoas que de vez em quando vão num candomblé, porque tem mais coisa do que só o intelecto, né? Claro. E eu acho que muitas vezes, dificuldades que eu tive na minha vida amorosa, eu tô trazendo coisa da minha avó, da minha bisavó. É um pouco isso que você está falando? E são coisas que se transmitem, se a gente pegar o Caes, né, e uns analistas que foram fundo nessas questões, são coisas, até o Bion, né, na capacidade negativa, são coisas que se transmitem pela via negativa, a gente não vê, a gente não sabe, são conteúdos psíquicos que vão atravessando gerações e eles não cessam de se inscrever. Por isso que é tão lindo você poder contar a história da sua família. A história, né, tem... Até, já falei isso várias vezes, tem uma editora aqui em São Paulo que eu acho que chama Histórias de Família, que aí um escritor vai lá, me conta a história do seu bisavô, sei lá, o patriarca da família acabou de morrer, e é um livro que não vai vender em livraria, mas é para todos os netos terem a história daquele homem, ou daquela matriarca, ou daquela bisavó, para aquela história não morrer, para aquela história não se apagar. Eu acho isso tão psicanalítico, é importante... E recontar, né? Quem sabe, contando de novo, a gente consegue enxergar umas outras brechas. Porque é isso que, pra mim, o Adam consegue fazer, e a história do Harry, que é o personagem do Paul Mescal, pra mim é mais triste, porque eu penso que ele não consegue chegar nem perto de fazer. A gente tem muito poucas notícias desse personagem até a gente se questionar. E ele nem pode contar muito da história dele, porque o outro... Isso também é muito bonito do filme, porque enquanto você acha que o Andrew Scott está péssimo e o outro é quem vai trazer alegria para ele, na verdade o outro está muito pior, o Harry está muito, o Paul Mescal está muito pior. Porque o Adam, né, o nosso padre... Sim, o Andrew Scott. Andrew Scott, ele faz uma travessia, né? O final é ambíguo o suficiente, mas dá pra gente pensar, bom, ele faz algum tipo de travessia e talvez a beleza do filme seja, ele consegue caminhar do trágico pro dramático, porque simboliza essas duas perdas, simboliza a sua própria sexualidade, a sua identidade de alguma forma. Ele consegue fazer isso em relação. Consegue se despedir dos pais, que deve ter sido uma... Porque ele volta para... Uma dor enorme. Ele volta para a cena, porque ele conta, era noite de Natal, eu fui dormir no meio dos meus pais, porque ele tinha medo, e os pais acordaram cedo e foram fazer um passeio, e foi quando teve o acidente. Ele volta exatamente para essa cena e fala, vocês podem não ir para o passeio? E aí os pais falam, tá bom, então vamos almoçar no nosso lugar preferido? Só que aí, enquanto eles estão almoçando, a mãe fala, o que é isso que eu estou sentindo? Eu estou ficando gelada. Ela começa... Eu não enxergo mais. Eu não enxergo mais, porque ele conta... Nossa, esse filme é bonito e dá um medo. É muita coisa esse filme. Aí porque a mãe, quando morre, perde... A primeira coisa que ela perde é um olho, né? O pai morre na hora e a mãe fica dias internada. E ela perde a visão. E ela tá no almoço e fala, eu não estou conseguindo enxergar. Então, ele, como se ele pudesse ficar com os pais nos últimos segundos, né? Talvez seja um trauma de quem perde um ente querido. E se despedindo aos poucos. E se despedindo aos poucos. E aí a gente não sabe se o trunfo ele consegue fazer isso e infelizmente vai ter que sacrificar essa outra relação que ajudou ele a fazer essa travessia por isso, ou se a história, né, se a gente não está falando do Harry como um fantasma ou como um outro que está só na cabeça dele, mas se a gente está falando do Harry como uma pessoa real, aí é muito trágico porque ele vive outra tragédia na beira de ter conseguido atravessar uma. Porque aí Harry se mata, certo? Exato. Ele comete suicídio e a gente entende Passa que o o Harry tá... a gente percebe que o Harry estava muito pior do que o Andrew. Tem qual nome o personagem? Adam. Adam. E aí pro Harry, Tati, tem pra mim
Aí eu acho ele mais complicado mesmo. Acho que é um filme sobre o autor mesmo e o outro é só um objeto. Sim. Porque uma das primeiras coisas que o Harry diz pro Adam é: tem vampiros tentando me levar, né? Tem vampiros aqui. E aí, se a gente parar pra pensar, o Harry entra na vida desse cara, escuta pra caramba, entra nos delírios, tenta fazer algum tipo de amparo ali, cuida, né, quando o outro tá doido, quando o outro tá doente, leva pra ver o mundo, né? Vamos sair daqui dessas estranhezas encaixotadas que a gente chama de condomínio. Faz todo esse trabalho precisando de muito amparo, né? Num desamparo e numa angústia de separação também muito forte, porque a gente tem poucos sinais disso. E aí ele não consegue isso, ele não consegue esse cuidado, ele não consegue esse anteparo, então ele não consegue sair da posição de objeto dentro dessa relação. Aí é tristeza pura, Tristeza né? pura. Me pegou nesse E lugar. essa me pegou também. E eu fiquei pensando exatamente isso. Se o Harry como ele é um escritor, né? Como o Andrew Scott é um escritor, não consigo falar o nome dele, tô bloqueada por Adam. o personagem Adam. Como o personagem do Andrew Scott, que é o Adam, que é o alter ego do autor, é um escritor, a gente não sabe se ele inventou o Harry, se ele inventou o Paul Mescal. A gente não sabe se de fato ele existiu, mas foi esse... Porque eu fiquei na dúvida assim, a relação amorosa serviu para que ele curasse o trauma da infância ou o trauma da infância serviu para que ele pudesse amar de novo? É tudo muito misturado. É, exato. E aí a gente não sabe, né? A gente tá num delírio, a gente tá num sonho, a gente tá numa ficção. Ou a vida tem um pouco de cada um desses elementos e é por isso que é tão estranha essa experiência de estar vivo, né? Sim. E apaixonado, e desapaixonado, e cheio de trauma para resolver no bagageiro. Sim. Você acha que nós adultos, quando estamos com medo, a gente ainda quer dormir no meio dos nossos pais? Porque essa cena mexeu comigo num lugar. Eu não quero dormir no meio dos meus pais, mas alguma coisa em mim ainda quer, sabe? Claro. Tem essa criança ainda tá na gente para sempre. Por isso que esse filme é uma porrada também. Que lugar a gente vai dar para ela, né? Esse é o... Como a essa é gente grande enfia questão. ela para viver social? Onde a gente enfia ela para viver socialmente, né? A gente vai deixar ela Para na operar, sala. né? Para funcionar, para E para lembrar, né? Porque tem uma... A coisa que eu mais gosto na ideia, sabe aquele clichêzão, Tati, de que a saudade é uma palavra que não tem tradução? O que eu acho mais intraduzível da saudade é que a saudade tem um pedaço que é gostar de lembrar. É de lembrar de alguma coisa com um certo apreço, né? Nossa, eu vivi isso, pude ter isso. E aí é curioso porque parece que ele está tentando poder sentir saudade dos pais e não sentir só ressentimento dos pais. Sim. E aí é curioso isso que você está falando, porque é exatamente a gente poder perdoar um pouco os nossos pais. Um processo para conseguir fazer essa criança transitar um pouco melhor. Sim. Bom, essa infância foi feita de nós e o que a gente faz com o que foi feito de nós? E aí o que a gente faz com essa criança que ainda está na gente e que às vezes, bom, seria ótimo, né? E tem uma coisa, eu fiquei uns 10 dias para digerir esse filme, porque tem uma hora que ele tá confuso, ele tomou uma droga na balada, não sei o quê, e ele tá dormindo e ele tem um pesadelo, ele olha o pai dele, ele olha de novo, é o Harry. Essa coisa de é meu pai ou é meu namorado? É meu pai ou é meu namorado? Eu acho isso tão forte. O histórico da vinculação dele, né? Quantas vezes na minha vida, vou contar uma coisa íntima esquisitíssima, eu não acordo, aquele meio segundo quando eu abro o olho assim de madrugada, e eu penso, quem tá aqui do meu lado? Eu sou criança, estou na cama da minha mãe, eu sou adulta e minha filha veio dormir comigo, é o meu namorado que tá aqui, eu não sei quem é que... Por meio segundo eu não sei quem tá do meu lado, porque eu não sei nem a casa que eu tô e nem a idade que eu tenho. Às vezes você tem um pouco isso, assim, de... Claro. Por meio segundo... Porque assim, por 15 anos eu acordei na casa da minha mãe e por 8 anos eu acordei na cama da minha mãe. Na verdade, por 24 anos eu acordei na casa da minha mãe, porque eu morei com ela até os 24. E a gente, como é que fala? Quando abaixa o julgamento, que a gente está muito no inconsciente, mas a gente não sabe direito a idade que tem, onde está. Baixa a censura, não tem Baixa a tempo, não censura. tem espaço. Inconsciente não é sobre passado, inconsciente é sobre o que não passou. Então a gente está lá, mergulhado em um monte de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu acho bonito que às vezes as pessoas, acho bonitinho assim, que às vezes as pessoas falam do inconsciente como esse lugar sagrado, imaculado. Gente, é mó tiroteio.
É morte de roteiro. Tem um monte de coisa Por acontecendo isso a ali pessoa dentro. fala, é tão bom, eu medito, eu entro em contato com o meu inconsciente, e você não sai morto da meditação? Você falou das experiências metafísicas, né? Então, fulano foi lá e tal, e foi fazer o santo e aconteceu isso e aquilo, ou uma experiência com a ayahuasca, ou mesmo uma missa que aconteceu um negócio muito forte. Porque é uma experiência tem um pequeno massacre psíquico que acontece, Sim, né? E aí sim. sai dessa morte assim, nossa, Eu vi tudo. seria a pessoa da ayahuasca que ia dar um trabalho. Eu ia vomitar por 9 horas, eu ia chorar, eu ia arrancar roupa, eu não sei o que eu ia fazer, eu tenho Por isso que o medo. pessoal está gostando tanto e falando tanto, né, das terapias psicodélicas e de Sim. formas. Bom, vamos recorrer a outras coisas aqui, porque também não dá só pra gente acreditar que qualquer forma de cura Mas está tem num uma coisa divã. louca, assim, que não para parecer arrogante, tipo, ai, que diferentona ela, mas como eu sou escritora e escrevo em primeira pessoa há muito tempo, desde criança, eu tenho uma relação com o meu inconsciente, eu estou o tempo inteiro buscando a fonte do que eu escrevo ali. Eu escrevo tentando tirar o máximo que der do meu inconsciente, de tudo que tem de louco ali. E esse filme, A Love of Strangers, eu assisti com outras pessoas e quando acabou as pessoas ficaram, nossa, que filme louco. E eu não estava tomada pela loucura do filme, eu estava tomada por mim mesma, sabe? Eu estava assim, cacete, esse filme mexeu comigo, ele tem a ver com exatamente como funciona a minha cabeça. Então, ele é um filme que mexe muito com quem lida com o inconsciente, eu acho. Com o artista plástico, que eu acho que acessa mais esse lugar. Com psicanalistas, pessoas que estão há muito tempo em análise como eu que estou ali escrevendo o dia inteiro. Então, eu acesso esse filme de um lugar como se fosse assim... Eu não olho para esse filme e falo que loucura. Eu olho para esse filme e falo, eu sei exatamente o que esse cara está contando, sabe? Olha só. Balançou um pouco com você nesse lugar, assim? Você fala e eu penso naquela frase da Clarice tão clássica, né? Clarice Lispector, meio Lady Gaga dos psicanalistas, né? A cada 5 Sim. frases a gente tem que trazer uma dela. Sim. Mas tem essa coisa dela falar, acho que é no Água Viva, de estar atrás do que está atrás do pensamento. E acho que esse é o lugar do escritor, né? De estar Sim. sempre tentando fazer a palavra confessar. Isso. O que está atrás disso aí? Sim. E ele é um eu escritor. empurro o que está atrás de mim. E aí, vamos lá. E mexeu para mim nesse lugar, principalmente A imagem que eu pensei muitas vezes, Tati, quando você me convidou para falar desse filme foi... Parece que é um filme que a gente está em busca do que está atrás do armário. O que ele ainda deixou dentro do armário. E o que está embaixo do armário está assombroso demais e está enlouquecendo esse cara. Porque é boa aquela cena que ele vai tirando as caixas da adolescência e revisitando a Sim. trilha musical da E adolescência. sabe o que é muito bom também? Ele só conhece o Harry quando toca um alarme de incêndio falso. Eu achei isso Perfeito. muito Maravilhoso. maravilhoso. Que é assim, olha, sai dessa. Sim. Vai ter que... Não tá pegando fogo, mas está pegando fogo. É isso. Sai de onde você tá porque tá pegando fogo. É isso. Você vai esturricar o seu aparelho psíquico se você não tomar uma atitude daqui em frente, sabe? E aí, pra mim, é onde a gente vai pra solidão. Que é onde... Eu fui fazer essa lição de casa aí também que você fez, Tati. Fiquei escutando o Andrew Haidt, o diretor, e que também roteirizou, né? Falar um pouco sobre o que ele tava, né? Assim, tava atrás do quê? E eu achei curioso que ele trouxe essa ideia de a loneliness, né? Então, não é... A palavra em inglês para solidão é loneliness. Mas ele fala desse a-loneliness. Falei, nossa, essa é nova para mim, não conhecia, fui atrás. E aí eu achei esse psicólogo canadense chamado Robert Kaplan, e ele tem alguns papers sobre essa ideia de a-loneliness, em que basicamente é uma imagem espelhada da solidão. Se a solidão é quando a gente percebe que nas nossas relações falta algo, ou que a gente não tem sequer relações o suficiente, a-loneliness não tem tempo sozinho o suficiente. Um tempo consigo mesmo está faltando em nós, está insuportável estar com nós mesmos. É quase como se ele trucasse o binômio solidão-solitude e ampliasse isso, o oposto de solitude como a-loneliness e loneliness, né? Os dois juntos. Né? Então, o oposto de solitude é a capacidade de estar só e todos os benefícios que isso traz para a nossa mente,
bom, tem um pedaço disso que está nas relações, tem um pedaço disso que está em estar com nós mesmos. Mas ele tá achando insuportável estar com ele mesmo, mas nem por isso ele sai da casa dele e convive com outras pessoas, Mas né? toca um alarme. Mas toca um alarme. Alguma coisa que é assim, olha, vai ter que sacudir isso aqui. Não tá dando. Não tá dando mais para ficar aqui, dentro de mim. Exato. E aí o filme eu achei bem interessante por essa perspectiva, porque aí a gente pensar que se a gente está vivendo toda essa crise de solidão, a gente vem falando disso, eu e você também um pouco, parece que a gente vai ter que pegar aquela hipótese do Dunker, sabe, de reinvenção da intimidade, e a gente vai ter que dobrar a aposta e promover uma verdadeira reinvenção da solitude também e de sofisticar a nossa gramática da solidão. Como é que a gente vai ampliar o jeito que a gente olha para tudo isso? Porque, no final das contas, esse cara, o Adam, ele não está conseguindo vincular, mas ele também não está conseguindo vincular com ele mesmo. Ele está muito perdido dentro dele mesmo. Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo ali. Né? E por isso que ele fica naquela situação meio apática. Teve algum momento que você falou, esse cara tá psicótico? Várias vezes. Eu também. Eu várias vezes no filme eu pensava, acho que nem se Harry existe, ele tá mega. Rompeu ali, Pensei pesado. também, pensei bastante. Mas o que você concluiu? Você sabe que eu gosto bastante do olhar do Bion para essa ideia de psicose, de neurose. O Bion, simplificando bastante, tem um pouco dessa matriz em que a gente tem um núcleo neurótico e um núcleo psicótico. E a gente transita entre eles. É igual a Melanie Klein, né? Ele pega um pouco. a senhora Klein e joga pra torcida, assim, vai mais alto nessa ideia. E ali eu fiquei com essa impressão de que, nossa, o núcleo psicótico tá, assim, Tava ali. gritando, né? Quando ele leva o Harry para conhecer os pais e o Harry fica com medo. Ali ele tá em surto. Ali né? ele tá em surto. Ali que eu falei, ele tá em surto psicótico. Pensei nisso também, né? Nossa, parece que a gente tá em surto. Mas parece que é ali que o Harry vê. E aí quando o Harry vê... O Harry fala depois, eu vi seus pais. A paixão, o começo de um relacionamento amoroso, o casal, é um surto a dois, né? É uma flerte com a loucura. É. Paixão a dois, né? Tem um nome em francês para isso. Loucura a dois, né? Que é... Folie à deux. E aí tem um... Ali o Harry vê, e aí a minha cabeça do pobre analista que tá psicanalizando tudo, aquela cena em que o Harry vê os pais, aquele negócio se mistura todo, a gente pensa, putz, agora as partes todas desse sujeito mutilado estão se comunicando, só que não tá reintegrando, é loucura, agora é psicose, agora a gente foi. Só que ali também é um momento em que a gente, como espectador, toma um solavanco, né? Que é o começo da tua fala, que é, calma, e se esse filme não for um filme tão real e tão concreto e tão na aposta de que a gente sabe de tudo, a gente entende que experiência é essa? Não, talvez estamos entrando aqui, é um drama metafísico mesmo, tem fantasmas envolvidos na parada. Sim. Agora, que é quase como se transferisse pra gente, né? A gente fica meio psicótico aí nessa... Ou... Eu fiquei muito... Eu entrei total no filme. Eu falei, eu entendo o funcionamento cerebral dessa galera toda. Freud aqui. não chamava o sonho de uma psicose inofensiva? Né? Sim. Inofensiva. Inofensiva. Mas é um exercício aí, né? Nessa cena também tem uma coisa, Tati, que eu fico bem intrigado, porque é a história dele olhar sempre pra dentro dessa casa. E acho que tem alguma coisa, considerando quem é o autor desse filme, que é alguém que está sempre pensando bastante em subjetividades LGBT e o que isso passa, o que não passa, eu fico pensando que família também é um dos pontos centrais desse filme. Como é estranha essa sensação de ser desviante, dele estar sempre do lado de fora, olhando essa família nuclear e pensando, eu não caibo nisso, eu não consigo... E ele fala em algum momento, né, que ele tem alguns amigos que têm filho, quando ele está conversando com o Harry, e é estranha essa sensação de que parece que ou você tem filhos ou você não tem lugar nenhum. Ou você tem família ou você é o suicida do Natal. Tá fora, não presta, não serve, Sim. doido, né? Uma série de coisas. Então é interessante que ele vai nos questionando também a pensar sobre que lugar é esse tão estranho de ser uma pessoa LGBT. E de ser colocado à deriva, principalmente se você topa ou não topa limpar a tua sexualidade, limpar o teu lugar social, se encaixar nos moldes ou se desencaixar. Sinceramente, eu queria que o filme fosse um pouco mais fundo nesse negócio, porque, enfim, é um assunto que me interessa bastante, mas ao mesmo tempo ele resvala várias vezes, e acho que um dos momentos é inclusive quando a gente vê ele meio afim do pai, ou a gente sente que ele tá meio afim do pai lá no começo, que é
um jeito de flertando com essas questões, deixando elas distribuídas assim pra gente resolver depois. Boa. E o que você acha para a gente encerrar dessa discussão? Sempre que tem um filme com temática LGBT e que o filme é triste, tem suicídio, é um drama, e tem toda essa discussão que eu acho importante também de por que não tem um filme LGBT que mostra que eles têm uma família, acordou, foi para o trabalho e a vida dele está tudo bem, porque precisa ser sempre uma desgraça. Tem essas discussões, né? Tem essas discussões e eu me alinho mais com o pessoal que fala sobre o paradoxo do orgulho, Tati. Que essa ideia, o Daniel Kveler é um psicanalista excelente que escreveu um livro muito bom sobre temporalidades queer e tem esse pensamento de que o orgulho como imagem, e essa imagem, né, dos LGBTQIA mais felizes, que fazem uma parada e que tem muito brilho e muito arco-íris. E claro que isso constrói algum tipo de lugar de que também a nossa vida não precisa ser só desgraça, mas ao mesmo tempo é um paradoxo porque tem um outro pedaço disso que é mesmo o nosso desejo é construído em cima de asco, nojo, vergonha, uma série de afetos negativos. O paradoxo do orgulho muitas vezes nos impõe que a gente tem que tirar os afetos negativos da roubada, porque senão a gente não vai Daí conseguir recalcou jogar. bonito, né? Perfeito. E assim, quem diz que a gente só se vincula pelo que é mais nobre em nós? Pelo contrário, vamos torcer para a gente não ter um vínculo perverso, ou para a gente não construir vínculos que tenham perversidade demais, mas ao mesmo tempo a gente também precisa desses outros afetos. Que a arte é muito para expurgar também, né? E para revelar. E para revelar. Abre, peraí, ó, tá estranho isso aqui. Vamos olhar para isso aqui. Então, eu acho uma história fascinante nesse sentido, porque é uma história de atravessamento, é uma história sobre armário, é uma história que, assim, vou usar, mas Lee Edelman, muitos teóricos, Eve Sedgwick, muitos teóricos para a gente pensar queers de uma forma geral, achariam muito interessante, porque é pela via do negativo. Tem dor, tem sujeira. E apesar dele estar limpinho lá naquela cobertura, naquele apartamento com uma vista maravilhosa e tal, a gente tem que conseguir entrar nessas partes também. Na dor. Por isso que é bom, sim, ele vai... Onde é que ele consegue... Onde é que a gente tem um pouco de respiro no filme? Ele sai pra dançar e ele vai usar droga, e ele vai dançar, né? E tem os momentos em que eles estão apaixonados, tem a música do Pet Shop Boys que eu amo, tem os respiros, Precisa desses elementos que muitas vezes a heterocis norma tenta classificar como sujos. E aí, Sofia Fávero, livro excelente, chama Psicologia Suja. A gente não pode tirar essa sujeira desviante dessas subjetividades. E aí vira positividade Exato. tóxica, vira Perfeito. outro tipo de sujeira. Perfeito. Vira a purpurina que suja, vira o brilho que suja. Então o filme tem uma tese para mim, de alguma forma, que é sustentar um pouco do desconhecido, sustentar um pouco do que é sujo, do que não é necessariamente perfeito, limpo, às claras. E a gente deixa o filme nesse lugar, né? Maravilhoso, entendeu? E nesse clima de muita paz e muita calma, de um filme levíssimo, a gente vai para outro filme muito leve, que é o Zona de Interesse. Que eu vou te falar que foi a maior porrada do ano para mim. Que filme é esse? Eu saí do cinema... Eu acho que deveria... Ganhou o Oscar de melhor filme internacional, né? Mas eu acho que merecia ganhar mais um monte de prêmio. Eu acho muito foda esse filme. Acho que está entre os melhores filmes que eu já vi. E eu achei interessante que um crítico de filme escreveu assim: é um dos melhores filmes que eu já vi, mas eu também não tenho coragem de recomendar para os outros, porque é tão pesado e tão forte. Sim. E acho também que é super interessante da gente conversar à luz da psicanálise. É um filme que conta a história da família do nazista Rudolf Höss, né, a família Höss. O Rudolf era comandante do campo de extermínio em Auschwitz, e aí ele se muda com a família parede com Auschwitz. Então, essa família vive dentro da casa, bucolicamente, com plantas e com flores e com piscina no jardim, crianças fofinhas brincando na piscina, só que do outro lado do muro, as pessoas estão sendo mortas, exterminadas, e são dois filmes. Tem o filme que você vê e tem o filme que você escuta. Eu acho isso muito psicanalítico, porque todo o som do filme é de grito, é de pavor, tem
as câmaras de gás atrás, então você tem aquele cenário bucólico com as plantas, com as flores, com as crianças brincando, e atrás tem a fumaça saindo dos corpos que foram carbonizados. Né? Asfixiados, em alguns casos uns crematórios. E né? a grande pergunta que fica, que não é feita em nenhum momento no filme, mas que fica depois que você assiste, é como é possível viver ao lado de Auschwitz, ignorar o que está acontecendo ali, atrás do muro. Acho que é um filme que fala muito sobre a banalidade do mal, né? Da Hannah Arendt. E tem cenas assim que a gente vai comentando aqui. A mais forte para mim, essas crianças que... Porque assim, sempre que aparece a esposa, que quem faz é até a mesma... É a Sandra. Sandra Huller, que faz a Anatomia de uma Queda. E acho que a grande pergunta que fica desse filme é como que é possível que uma família viva... colada ali com Auschwitz. As janelas, quando aparece a mãe e o pai, são janelas abertas, eles claramente não estão nem aí. Mas os filhos, em alguns momentos que eles aparecem no quarto, as janelas estão fechadas, como se fosse possível proteger as crianças, elas estão imersas ali, né? E eu acho que a gente percebe o recalque se manifestando nesses personagens, principalmente os infantis, né? Quando um dos filhos brinca com dentes que foram tirados dos mortos. Tem uma cena que eles estão brincando de soldadinho e aí eles escutam um barulho lá fora de uma pessoa gritando, provavelmente sendo assassinada. Tem violência entre os irmãos, um irmão mais velho tranca um irmão mais novo uma hora. Na estufa. Então, acho que esses são momentos assim da gente pensar nesse recalcado ali. Tem a Sandra Huller, né, a atriz Sandra Huller, que faz a mãe, que uma hora ela ameaça a empregada de um jeito, eu vou te matar, ainda falo o que vai fazer com o corpo dela, né? E aí queria saber suas impressões desse filme leve, tranquilo. Tranquilo, né? Que ele já abre te comunicando, né? Porque são 2 minutos e meio de tela preta, aquele som. Achei muito bom que você falou do som. Retomando o som, o que eu falei foi que são 2 filmes. Tem o filme que a gente está vendo e o filme que a gente está ouvindo. Porque o tempo inteiro tem esses gritos de horror, de pessoas sendo assassinadas, e de fundo tem aquela fumaça saindo dos corpos que foram incinerados. A né? paisagem sonora é interessante, Sim. né? Que é o som do mato que está ali ao redor, aí tem também o cachorro que late, aí um tiro. Um bebê chorando, que você não sabe se é filho deles ou um bebê que está sendo morto. É muito intenso, né? Sim. E o filme várias vezes coloca a gente de novo nesse lugar. Mas o que me chamou muito a atenção, Tati, foi pensar nesse filme como uma tese até meio caligariana. O último livro do Contardo, né? O Grupo e o Mal. Que é um livro bastante corajoso. E bastante intenso. Bem intenso. Que vai nessa direção de pensar como é que a gente consegue elaborar grandes comoções em sistemas autoritários, totalitários, desumanizantes, cruéis, perversos, para além de todo mundo envolvido nisso é perverso, ponto, acabou. Né? Como é que a gente consegue ser arientiano nesse sentido de pensar a banalidade do mal, mas pensar ela um pouco mais, né? E aí eu penso que o filme faz muito bem o negócio que você descreveu agora, que é qual que é a operação básica que tem que ser feita? Instrumentalização. E aí a gente vê essa instrumentalização acontecendo. Das pessoas que estão ali, que trabalham na casa e que de alguma forma estão naquele estado de tensão que a gente sente, né? Como é que uma das empregadas vai colocar o licor ali e a gente tá sofrendo com ela, né? Sim. Não derruba isso, pelo amor de Deus. Ou na cena da Sandra, tira o café da manhã da mesa o mais rápido possível, porque tua vida tá em jogo. Essa mulher é nazista. Você tá lidando com o demônio, né? A rainha de Auschwitz, né? Que é como ela era descrita. A rainha de Auschwitz. E aí é curioso, porque o general, ele tá nessa posição de... Ele se coloca como instrumento dessa ideologia maior que ele. A minha lembrança, assim, eu estudei um pouco a obra da Hannah Arendt. Quando ela escreve o Eichmann em Jerusalém, Isso. que ela assiste, né, o depoimento dele, o julgamento dele, ela fala que o tempo inteiro ele repete, mas eu só estava obedecendo ordens, né? Eu só estava obedecendo ordens.
E uma coisa que me marcou muito na obra dela é quando ela diz que quanto mais superficial, vazia e tosca é uma pessoa, mais ela está apta a exercer a banalidade do mal. A ser instrumentalizado. Então, por isso que eu lembrei, porque você está falando de instrumentalizar. E essa família, ela é caracterizada exatamente assim, eles só conversam sobre banalidades, não se aprofundam em nada, né? E assim, a banalidade do mal em determinado momento cresce tanto que a mulher, ela acha que ela chegou no paraíso, ela está no meio de uma máquina demoníaca. Ela está no inferno. Ela está no inferno e ela mostra para a mãe, olha o nosso jardim, as nossas flores. E a mãe não topa, né? A mãe vai embora, suporta. a mãe não suporta, não fala nada também. Num primeiro momento fala, parabéns minha filha, você chegou lá, mas não suporta e vai embora. Né? Que a tese do Contardo vai muito nessa direção, de que você não precisa, para você conseguir promover uma grande paixão coletiva a favor de um projeto assassino, a operação não é tornar as pessoas sádicas a ponto delas terem prazer nisso tudo. Não todas. Mas para conseguir sustentar isso num grande grupo, a operação psíquica coletiva, ou psicossocial, é a gente aumentar o nível de tolerância ao absurdo. E isso vai se fazendo como? Como é que a gente consegue criar o paraíso no meio de tiros e gritos? Como é que a gente vai vivendo isso entre tiros e gritos? E aí, eu penso no Dunker o tempo inteiro nessa ideia, que é a lógica de condomínio que a gente opera tão bem no Brasil. Então, eu saí desse filme muito deprimida, porque você fica... É uma família de nazistas? Como é que pode existir? Aí você sai de lá e você lembra que eu estou num apartamento aqui em Higienópolis, você também está aqui pelo bairro, e a gente está a 5 minutos da Cracolândia, a gente está a 3 minutos do morador de rua, a gente está... Então, esse cercadinho, somos todos nós. Então, por isso esse filme é uma porrada também. É uma porrada nesse sentido, que é quão circunscrito consegue ficar o mal. E aí a gente vai vendo os níveis de e a gente se acostuma, a gente para no farol e vê uma pessoa, aquilo é uma dor, então às vezes a gente não olha, ou a gente na próxima esquina já esqueceu. A tolerância ao absurdo é alta demais. Ela também é nossa. Exato. Então, qual é o momento histórico que esse diretor resolve fazer esse filme? Porque quando o filme rompe com a gente, arremessa o espectador nesse lugar de assistir as faxineiras do museu, do campo de concentração que virou museu. Esse final de filme e ela tá lá espanando o crematório. E todos aqueles sapatinhos. E a gente está pensando nisso e assim, nossa... Isso aconteceu de verdade. Sobrou um espetáculo, né? Sobrou essa grande cena, sobrou essa investigação histórica que ela tem uma memória, mas que parece muito viva, né? E as pessoas que vão lá e fazem selfie? Estão em Auschwitz. Pouco isso, essa crítica também. E aí, para mim, o filme ele fecha, ele tem um pós-ato, um pós-fácil, que é o discurso do diretor ao receber o prêmio no Oscar de 2024. Sim. Que é o que a gente está fazendo agora. O que está em operação agora. Esse filme é radicalmente atual. Que, aliás, foi o único discurso político interessante da cerimônia inteira. Então, é muito visceral para a gente pensar que a serviço de quê e a que ponto esse sistema de coisificação e de instrumentalização funciona, porque você tocou nos pontos muito bons, né? Então, a personagem da Sandra, né, a rainha, as compras dela são as peças que vieram das pessoas que foram... ela experimenta tranquilamente um casaco de uma judia assassinada, encontra um batom e passa na boca dela. E a amiga fala, eles são muito espertos, eles escondem o diamante na pasta de dente. Aí alguém brinca e faz a piada, vou pedir mais pasta de dente, vai que vem mais diamante. Exato. É de uma crueldade assim que a gente... Mas é cotidiano. Precisa estar num nível instrumental mesmo. Porque aí a gente vê a discussão da planta, de como é que vai ser o crematório, como é que ele vai funcionar 24/7, como é que operacionaliza isso Como é que faz isso mais rápido? Só que ele está descrevendo aquilo como alguém que está vendendo ar-condicionado. E a gente está lá e tem E o filme é sacana com a gente nesse sentido, porque a gente vai entrando, né, na psicopatologia da vida cotidiana, daquele recorte. A gente está interessado nessas relações, quem são essas pessoas, por que elas são assim,
vamos julgar elas, a mãe que chegou, e aí que relação é essa? E aí o cara foi promovido e agora ele vai ter que sair, o que vai acontecer com a nossa... E ela não quer ir embora porque E ela é ela tão quer ir bom. embora. A vida é boa, é meu paraíso, o que a gente vai fazer? E o filme o tempo inteiro joga a gente dentro disso e puxa o nosso tapete. E lembra a gente que assim, não, mas espera aí, ó, a A gente sua vida não tá muito longe disso. e a gente tá no coração do mal. A gente tá na intimidade desse sistema. Que operava assim. Eu fui reler algumas coisas sobre nazismo. Então, primeiro, eles chegam no campo de concentração, tem a frase "o trabalho liberta". O que era vendido para essas famílias classe média que ascendem, como a família do Rudolf Höss, é que era um ideal de sucesso, de prosperidade enfim, você vai alcançar uma dádiva. Isso não é muito diferente do que o capitalismo vende pra gente, né? Não. É muito assustador, né? A gente tem acesso às reuniões do board, né? Sim. A gente, é muito... Isso eu acho que o filme... Eu queria até que fosse mais, Tati, porque tem um lado que é como se a gente estivesse nas entranhas da corporação, que funciona como uma corporação. Fulano é promovido, agora ele vai para outra locação. É quase assim, agora que essa fábrica, esse parque fabril tá funcionando, você vai para outro para fazer isso lá. Vamos matar mais 3 milhões ali. Exato. E todo mundo vai se referir a tudo isso e a gente vai tendo pistas dos efeitos que isso vai tendo nele. Por exemplo, quando ele liga para a esposa e fala, fui na festa, fui promovido, tava todo mundo aqui, mas eu só conseguia pensar em como é que eu conseguiria matar todo mundo como se fosse uma câmara de gás. Né? Há um custo subjetivo. Ele vomita em algum momento. Exato. O filme, ele tem... É engraçado porque, assim, quando a gente assiste um filme sobre uma pessoa que está sendo vendida ali como psiquicamente do bem, normal, o filme, ele traz furos de onde aquela pessoa pode agir de forma escrota. Esse filme, ele vende o tempo inteiro uma pessoa escrota que tem furos de humanidade. Ele é o contrário do que seria um filme sobre nós, né? Exato. Então, o momento em que ele vomita, por exemplo, escapa ali uma pequena humanidade. Ele está enojado do que ele está fazendo. O momento que ela faz a crueldade de deixar muito claro para ele, eu não quero abrir mão da vida que eu tenho aqui para seguir com junto você. Contigo. Ela é pior que ele. Acho que é isso que ele vomita também. E ele trata o cavalo bem. Tem pequenas coisas para humanizar ele. Ele ama. Cachorro, ele ama o cachorro. A mulher ama o cachorro. Ele ama o cavalo. Eles amam os animais e estão matando mães e crianças. Exato. Né? Agora, tem uma coisa interessante nesse filme que eu acho que humanizar não é pra gente gostar dele. Humanizar é pra gente lembrar que foi um humano que fez Auschwitz. Eu acho que é aí que é a virada. Vários. Né? Só que, de novo, não é um monte de gente que é apresentada pra gente como os mais sádicos, os piores e que estão comendo criancinhas no café da manhã. Não. A gente vai comer salsicha e ovos, servir. Também tem interesse em eventos sociais, vamos celebrar o aniversário. E é tudo lindíssimo, né? É tudo... Fizemos um caiaque pro papai, vamos na praia, todo mundo. E é bonito esses retornos do Recalcado, quando ele tá nadando com os filhos e vê uma mandíbula humana. Porque assim, você nunca vai calar o que aconteceu ali. Eu acho isso tão simbólico que é uma mandíbula. As crianças sabem o que está acontecendo. Isso é, para mim, muito sutil o jeito que o filme deixa isso evidente. As crianças sabem o que está acontecendo. Então, o mais velho que tranca o mais novo na estufa, para mim, associou de um jeito maluco que é assim, ele já incorporou. Que aqui a gente pega alguém que é mais indefeso e a gente prende. E a gente sufoca. É assim que a gente joga aqui. E a criança está fazendo isso com soldadinhos, o mais novo está fazendo isso com soldadinhos. Sim. Então, isso tá, de alguma forma, a menina empurrou o menino no carrinho enquanto ele quis. Aí, quando chega a hora de inverter, agora ele tem que empurrar ela no carrinho, ele não quer mais brincar. Porque ele vê como uma inferior. Tá posto. Tá posto ali. É interessante como as crianças incorporam os códigos e o filme vai deixando isso pra gente bastante nítido de um jeito sutil. Né? Não preciso gritar, porque é um filme que não grita, né? Só lá fora que tem os gritos, né? Exato. Os gritos estão ao nosso redor. Aqui dentro a gente é civilizado, hein? Eu pensei muito no Som ao Redor. Esse é o filme de terror do Som ao Redor. É o Som ao Redor 2, versão terror. Tem uma coisa do filme que eu fiquei pensando bastante depois que aconteceu, porque é um filme acontecimento, pra mim foi pelo menos, né? Que você sai meio
sem entender muito o que aconteceu e ao mesmo tempo meio atônito que aquilo tudo aconteceu. Sim. Como a história, né? Como é que a gente pensa e rememora a história. Como é que eu lembro quando eu entendi o que era o Holocausto na escola, eu falei, não é possível que isso aconteceu. Não dá para acreditar que isso aconteceu, né? A gente sai um pouco assim do filme. E aí, nesse processo, é curioso que um dos últimos frames que a gente vê no filme é aquele homem, o general, parado, e tá aquele corredor escuro, em que a gente não vê mais o que acontece, né? Como se a história andou. E o que sobrou pra gente são pequenos objetos, ou ali instalações, ou mesmo vitrines, que tentam dar pra gente algumas notícias do que aconteceu. E é quase como se o filme nos propusesse que, não, mas tem coisas muito piores que aconteceram nessa esfera íntima, né? Não é algo que aconteceu sozinho, né? Não foi, bom, beleza, a gente foi lá, fez o extermínio e a vida seguiu. Não, a vida acontecia durante tudo isso. E acho que nos coloca de volta nesse lugar. Esse homem dormia, esse homem fez 5 filhos, esse homem tomava café da manhã, plantava flores, jogava as cinzas dos mortos para crescer as plantas. Como adubo. Como adubo. E aí aquele fundo infinito me deixou com isso na cabeça, né? De que o mal tá com a gente, né? O mal é parte de nós. Existe algo muito grande né? É a ideia do Lacan, de a resposta à crise do desejo é a civilização. Né? E tem essas grandes dificuldades da gente conseguir colocar isso para fora. Qual que é? E é por isso que um projeto religioso é tão problemático sempre. Porque um projeto religioso é sempre essa ideia de que dá pra gente expurgar o mal, de que o mal tá sempre fora, de que a gente tem que combater o mal. Que e é acusar. Que é uma estrutura psicótica, né? De colocar o mal sempre fora cluir, né? Não tá aqui dentro, tá para além dos muros. Ele me persegue. Aí casos de... E a tese do filme é qual? O mal tá dentro. O mal tá dentro, inclusive, do paraíso com piscina no jardim. Sim. Como é que a gente vai... É possível lidar com isso? Né? É possível a gente olhar para isso no olho? O mal tá dentro dele, né? Tá dentro do general que vomita e não consegue. Tem alguma coisa ali que a gente entende que tá esquisito. Né? E por que você acha que o diretor optou em fazer aquela cena em que ele recebe uma prostituta e aí depois ele vai por um corredor sombrio e lava o pau ali numa... O que ele quis, você acha que o diretor quis mostrar com aquilo? Eu não sei o que ele quis mostrar, mas o que eu quis pensar eu ando muito metido com o trabalho do Bolas, né? O Christopher Bolas. Tô lendo o livro dele agora. Ah, qual deles? Tô lendo aqueles 2 que que a Nós acabou de lançar. Sei, eu tô lendo os 2 ao sei. mesmo tempo, eu não lembro o título. Que maravilha. É bárbaro, né? E tem um trabalho dele que ele pensa bastante sobre arquitetura e na clínica minha é muito útil esse pensamento da gente ver como é que os psiquismos estão estruturados. Então, sabe, sonho muito com casa, sonho muito com... Né? Presta atenção na planta, isso está nos dizendo um pouco de onde é que as coisas estão escondidas. Nessa cena, o que me vem, ou nessa sequência, o que me vem é exatamente quão apartadas as coisas precisam estar dentro desse sujeito para que ele consiga fazer o que ele faz. Quão longe as coisas têm que estar para ele, pelo menos psiquicamente, para que ele consiga operar minimamente a vida dele. Que é um pouco a lógica do que leva uma pessoa a virar um nazista, né? Ele tem ele conta, porque tem o livro em que quando ele fica preso antes de ser enforcado, porque é a história verídica, enfim, desse general Rudolf Höss. E ele fica preso antes de ser enforcado e ele escreve as memórias dele. E ele conta toda a preparação dele para se tornar um nazista, né? Ele tem uma infância horrorosa de um pai super militar que maltrata ele, que trata ele para ser uma pessoa cria ele para ser uma pessoa sem emoção. E ele luta por causa da Primeira Guerra, ele é preso, mas aí ele volta e quer fazer parte do projeto nazista. Então, tem uma preparação de uma pessoa para ela chegar nisso, né? Tem um processo de coisificação. Tem um processo de coisificação. Eu fico imaginando, igual um atleta, é uma musculatura do mal. A pessoa, ela vai treinar para se tornar um nazista, um carrasco. Aí, vamos lá, o sexo vira higiene. A intimidade é algo totalmente cerceado e
eles dormem em camas separadas, né? Sim. Mas se contam piadinhas antes de dormir. Exato. Como crianças, Como né? crianças. Eles parecem irmãos ali se contando Sexo é piadinhas. higiene ou reprodução. Aí tem um momento em que vai receber, vai dar vazão a isso, ele tá todo de branco. Né? É verdade, Assim, é verdade. aqui a pureza vai se relacionar com a imundície, mas vai lá longe, se lava, volta, e agora eu tô pronto para voltar para talvez a célula mais perversa que a gente já tenha criado na história da humanidade, que é a família tradicional burguesa. Total. Dentro dela se organizam os maiores males. Isso é muito bonito, porque é como se desse para levar, para mostrar onde que está essa família burguesa, tradicional, Perfeito. conservadora, dentro de Auschwitz. Perfeito. A Maria Rita tem um texto que eu acho maravilhoso, que é: a família tradicional brasileira é realmente o que a gente quer? Porque assim, vamos lembrar de leve que é dentro dela que as maiores perversões psíquicas foram criadas e cultivadas por mais de século. Sim. Então, tá aí. Então eu penso que essa estrutura dessa cena traz um pouco dessa loucurada toda. Sim. De que é assim que vai ter que estruturar. Vai ter que apartar muitas coisas. O amor está no estábulo, que é o cavalo. Sim. Tá Né? no animal. Exato. O trabalho está em tudo. Ele trabalha o tempo inteiro sem parar. Sim. A sexualidade também está apartada lá no corredorzinho, né? Escondidinha ali. Só vai poder acessar de vez em quando. E vai custar caro sustentar essas botas que vão estar cobertas de sangue e alguém vai ter que limpar o tempo inteiro. Sim. Muito bom, acabou, gente. Olha, é um clima muito pesado. Eu agora vou chorar e, não sei, tomar algum negócio. E é isso. Obrigada para você que assistiu o meu programa Divando. E no mês que vem tem mais. Obrigada, André. Agradeci agora. Obrigado, Tati.